Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 20, eu peço a Deus que nos dê o dia de muitas bênçãos, que Ele nos guie, nos ampare, em nome de Jesus. E mais uma vez, meus queridos, quero deixar aqui para vocês a minha gratidão por estarmos aqui mais uma manhã. Estamos começando o dia, divulgando a palavra, aprendendo. Isso é muito bacana, muito bom, muito gratificante. Muito obrigado, viu? E toda honra, toda glória seja dada a Deus em nome de Jesus. E hoje, queridos, dando continuidade, ao que a gente tem lido essa semana, continuarei no livro de Romanos. Hoje, o capítulo 5, versículo de 12 a 17. E ele diz o seguinte: o pecado que traz morte e o generoso dom da vida. Vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que estamos. O primeiro pecado, depois a morte. E ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo, mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Até os que não pecaram como Adão, que desobedeceram um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imaginem a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre os muitos pecados que seguiam veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imagine o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos, esse dom de vida extravagante, essa restauração total, providenciados pelo homem Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, aqui nesse trecho do livro de Romanos, Paulo nos expõe a diferença entre o pecado e a salvação, a força que tem, a consequência que tem, o pecado cometido por Adão lá no comecinho de tudo, e depois a salvação ocorrida por meio do nosso querido Jesus Cristo. Então eu anotei algumas coisas para a gente comentar, para a gente refletir. Já começa aqui bem assim no comecinho, quando ele diz que o primeiro pecado cometido por Adão, depois a morte, e ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Deus tinha um plano para a gente, quando ele criou Adão e Eva, e Adão e Eva perante o cometimento do pecado, esses planos de Deus foram mudados, Deus se sentiu obrigado a mudar todos os planos, e a consequência assim, maior desse pecado cometido por Adão foi a sentença, a morte, como diz, o salário do pecado é a morte, Então, começou ali, e ele diz aqui, que ninguém ficou isento do pecado, Todos, mesmo quem não cometeu o pecado, mas todos nós fomos afetados por isso, E daí tivemos e temos até hoje, como a consequência desse pecado foi a morte, E a separação, dos planos de Deus e a morte. Então todos, tivemos aí sofremos as mesmas consequências, Depois ele diz, como
até que os que não pecaram como Adão, como a gente já disse, que desobedeceram um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela, né? Aqui ele já está se referindo, né, claro, a Jesus que veio daí para consertar toda essa situação, né? Para arrumar esse erro, né, cometido por Adão, né? Depois ele diz aqui que não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre os muitos pecados que se seguiam veio a sentença de vida. Então aqui eu acho muito bonito, muito marcante isso aqui, porque aqui a gente compara, né, vamos dizer assim, o poder, a força que teve, né, um pecado e a morte, né, e depois com o dom gerador de vida, né, como ele se refere aqui, com a vinda de Jesus, né, mesmo a gente daí, Jesus passando por que passou, nos salvou, nos tirou os pecados, mas mesmo assim, durante a nossa vida, a gente acaba cometendo, né, vários pecados, né? Não só um, né? Mas vários pecados. E mesmo assim, né, com a misericórdia de Deus, a gente consegue ter a sentença da vida. Então, para ver, né, a grandiosidade de Deus, né? A grandiosidade desse ato de nos perdoar, né? Então é muito maior do que a consequência de um pecado apenas e a morte. Um pecado que Adão cometeu, né? Já a sentença já foi dada, né? E o dom da vida, né, dado por Deus, né, pela sua graça, pela sua bondade, generosidade, através do seu Filho, né, Jesus Cristo, mesmo que a gente cometa daí vários pecados, não apenas um, mas vários pecados, né, ainda temos, né, a chance, a oportunidade de termos a sentença da vida eterna. Então é uma diferença gritante. Isso é muito bacana, muito reconfortante, né, para nós sabermos disso, né. É claro que daí não vamos, baseado nisso, né, confiando, crendo, é claro, nisso, então vamos cometer pecados, depois a gente pede perdão e fica nisso, né? Não, não é assim, né? A gente procura, é claro, ao longo da vida, a gente procura não pecar, né? É claro que estamos sujeitos às tentações, né, diárias que nós enfrentamos, mas a gente procura, é claro, andar sempre na retidão e não cometer pecado algum, né? E andarmos sempre baseado nos mandamentos de Deus e sempre procurando e fazendo tudo para agradar a Deus, não ao contrário, né? Isso eu acho muito, muito legal. Então esse trecho, meus queridos, né? Eu acho que o principal daqui, que eu entendi para mim realmente, foi justamente a gente saber, né? Afirmar de novo, né? Que o pecado leva à morte, né? E que a retidão, a obediência nos leva à vida eterna. Então esse é o fundamento aqui, né? E também comparar essa, como a gente frisou bem, comparar essa diferença, né, entre o pecado e a morte, o pecado e a ressurreição, né? Que a força que tem, né? A força de Deus, mais uma vez, o poder de Deus imperando, né, sobre o mal, né? Vamos dizer assim. Então sempre Deus é soberano, sempre o poder de Deus vence as coisas erradas, né? Se andarmos na retidão, só colheremos bons frutos, com certeza, né? Então que a gente não esqueça nunca disso, né? E é uma escolha, né? É uma escolha, claro, né? A vida nossa é uma escolha, né? Nossas escolhas são diárias, né? Então que a gente escolha sempre, é claro, o bem, né? Escolha sempre a vida pautada pelos ensinamentos de Deus, né? E não esquecendo, sempre cabe, né? Aquele desafio que a gente lançou aqui também, baseado, né? Plagiando realmente, né, o pastor Natalino da Igreja Cristo é a Resposta, que a gente repita, né, importa agradar a Deus 20, 30, 40, 100, 200 vezes por dia, porque isso é um freio, né? Quando a gente for falar alguma coisa, fazer alguma coisa, tomar uma atitude que não agrade a Deus,
né? Que a gente pare 2 segundinhos só e refletimos sobre isso, né? E falamos para nós mesmos, né? Importa agradar a Deus. Isso vai frear as nossas reações negativas, reações, palavras e atitudes que não agradam a Deus. Então é muito importante esse desafio, eu acho de suma importância, né? Desse modo a gente vai levantar cada vez mais o nome de Jesus na nossa vida. Então os frutos virão com mais facilidade, com mais abundância também, né? Com certeza, em nome de Jesus. Então hoje, queridos, eu vou deixar para a gente essa reflexão baseada aqui, né? Que é a escolha nossa, né? Você, eu, claro, né? Que escolha nós faremos, né? Nós iremos escolher o pecado e a morte, ou a retidão e a sentença de vida, como diz o texto, né? O que você prefere? O que você quer para você, para a sua vida? Você acha que vale a pena, né? De vez em quando, vou cometer esse pecado, isso não, vou contar essa mentirinha, isso não tem nada a ver, isso é uma coisinha boba, então eu vou mentir hoje no emprego porque eu cheguei atrasado, eu vou mentir para minha esposa, vou mentir para o meu marido, é uma mentirinha boba. Você acha que vale a pena, né, correr esse risco, né, e pecar e poder ter a sentença de morte? Ou você acha que é muito mais viável você ter uma vida na retidão, agradando sempre a Deus e ter como sentença, né, a vida? Então pense nisso, tá joia, querido? Pense nisso nessa quinta-feira e que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus, que Ele nos dê muita esperança, muita paz, não só hoje, mas em todos os dias, em nome de Jesus. E queridos, fiquem à vontade para fazerem críticas, sugestões, comentários. Será muito bacana a gente interagir cada vez mais, a gente estreitar também essa nossa relação aqui todas as manhãs, isso é muito bacana, tá joia? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui para uma nova reflexão. Então é isso, meus queridos, muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.